Agora, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Por isso que hoje nosso Saravá online é nessa energia, pedindo a bênção desse orixá, que é a mãe, conhecida como mãe de todos os orixás, aquela que nos protege, trazendo a fertilidade, a abundância no nosso lar, a padroeira das mães que estão gestantes, aquela que protege no momento do parto. Você precisa de cuidado para a mente, a cabeça, a criação dos filhos, amparo, entendimento e até mesmo desenvolvimento intelectual. É a Iemanjá que a gente deve pedir. E o quanto a gente está precisando de amparo, o quanto a gente precisa rezar, o quanto a gente precisa de ritos que nos eleva e que faz a gente continuar acreditando na vida, acreditando que é possível, que a gente precisa sonhar, que a gente precisa desejar, que a gente precisa almejar, que a gente precisa continuar. Todos os dias a gente precisa continuar. A vida nos ensina que a gente precisa perseverar todos os dias alimentando a nossa fé. Iemanjá reina nos oceanos, nas águas salgadas, e o quanto a gente precisa aprender com a profundeza de tudo que tem nos oceanos, e o quanto hoje a ciência já explica o quanto todo o oceano é importante para a vida humana, para a vida terrestre, Até então se entendia que todo oxigênio, tudo que a gente tem, era mediante as matas, a natureza, que também tem um papel importantíssimo para a nossa respiração, para o oxigênio que alimenta o nosso físico. Mas hoje é comprovado o quanto o oceano colabora com a vida humana e que ajuda inclusive na nossa qualidade de respiratória, de saúde, Haja visto que para pessoas que têm problema respiratório, é recomendado às vezes fazer caminhada na beira da praia ou morar, se possível, num lugar no litoral. Quantas pessoas se curam de várias enfermidades respiratórias estando próximo ao mar. Isso é um dos benefícios, mas existe tantos e tantos. O quanto nós alimentamos de peixes que vêm do mar, o quanto a gente depende desse nutriente. E aí, trazendo para a gente pensar nesse sentido de orixá, de divindade, de maioridade, o quanto Iemanjá trabalha o nosso intelectual, o nosso desenvolvimento mental. Que Iemanjá possa limpar e purificar todos que estão com a gente, você que está com a gente, que acredita, ela que representa todo equilíbrio emocional, mental, que traz essa serenidade na nossa paz, na mente, o quanto a gente precisa dessa paz, o quanto a gente precisa desse amparo para estarmos bem psicologicamente mesmo e a gente continuar vivendo tantas e tantas coisas que a gente tem assistido, que tem acontecido no nosso planeta, na esfera da Terra, e são cíclicos, Às vezes a gente questiona, a gente reclama, mas o que você tem feito para melhorar o teu estado, o que você tem feito para melhorar a sua casa, o seu ambiente, o seu convívio? E Iemanjá é a mãe que traz esse equilíbrio para a gente conviver, para a gente estar ali vivendo e como grande mãe protetora, acolhedora. Por isso que ela é protetora e tem uma das bênçãos que a gente deve pedir, proteção não só às crianças, mas à família. Aonde está a base, onde está o chão de tudo aquilo que a gente precisa para se reestruturar e viver. E a base nossa é a família. Onde existe 2, 3 pessoas convivendo, a gente tem às vezes dificuldade, a gente tem às vezes o conflito ali interno. E o que a gente precisa? Estar bem, se relacionar, para isso essa convivência. E que tal o nosso aprendizado, O quanto a gente aprende convivendo com as pessoas. A literatura, os cursos, a faculdade que a gente faz, traz para a gente o domínio, Se eu quero ser um curimbeiro, tem que estudar, aprender a curimba. E aí toda a técnica, todo o aprendizado o professor pode nos passar. Mas a vivência, o dia a dia, a tua habilidade é a prática. Iemanjá vem ensinar para a gente isso, a vivência, enfrentar as ondas da vida, as marés que vai acontecendo, e sempre a gente acreditando naquela máxima, que todo mundo conhece. Depois de uma grande tempestade, vem sim a bonança, mediante a tua fé. Que Iemanjá mantenha no nosso coração a paz, a serenidade, traga o equilíbrio emocional que todos nós precisamos, trazendo o amparo para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para a gente cumprir a nossa trajetória nessa encarnação, nessa vida. A gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui por um momento e simplesmente por estar aqui, A gente está aqui por uma missão muito maior, por uma causa maior. E muitas das vezes a gente preocupado, a gente
diante dos problemas, diante das situações que acontecem. Cada um de nós e cada um que está aqui com a gente tem a sua vivência cotidiana, e aí diante das suas dores, das suas aflições, logo se preocupa e não vê às vezes caminhos, não vê soluções para aquilo que está passando, para aquilo que está vivenciando. Aí a importância da gente fazer os nossos ritos de fé, pedir a bênção celestial realmente dos orixás, acreditar. É a nossa fé, é a nossa crença nos orixás que faz a gente continuar todos os dias. Ainda dias atrás, na nossa festa de Oxóssi lá na roça, conversando com a mamãe, e ela aflita, porque o seu filho tinha feito a passagem agora dia 26 de dezembro, né? E quem tem alguém na família enfermo, ou quem já teve alguém da família que fez a sua passagem, sabe o quanto é a dor de deixar esse momento, né? E é o que eu falo sempre aqui no Saravá, você que está acompanhando a gente sabe o quanto a gente precisa falar sobre esse momento da passagem, da propriamente morte da matéria, e que a gente não tem esse hábito da nossa família de falar sobre a natureza dessa passagem, né? A gente quer o reino de Deus, a gente quer uma casinha no céu, a gente quer conquistar um lugarzinho especial, mas a gente não fala sobre isso com a família. Como vai ser o nosso fúnebre, ninguém comemora. E quando é falado isso, é mau gouro, é mal visto. Mas o quanto isso nos tem um impacto ainda, e o quanto isso nos incomoda por medo, né? E aí a psicologia diz que a gente às vezes tem até um sentimento de culpa por não ter feito coisas, né? E nessa hora a gente quer perdoar, a gente quer entender, mas a espiritualidade nos ensina que nós atravessamos o rio para uma vida maior. Se você está nesse canal e se você está aqui saravando com a gente, é porque você acredita que somos reencarnacionistas. A Umbanda também acredita assim. Nós somos um espírito, a gente não nasceu por acaso. E ainda dizia para essa mãe que ela disse, por que não foi eu e foi ele? É tão complicado esse entendimento, e cada um tem uma dor, né? Cada um entende de acordo com as suas crenças, de acordo com o que está vivenciando. Mas o mais importante é a gente entender e a gente não fugir desse momento de dor, né? Qual é o aprendizado que a gente está precisando, o que a gente precisa nesse instante? E Iemanjá vem sempre nos orientar o nosso desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual, nosso equilíbrio. Vivenciar e aprender a lidar com tudo isso é bem importante para a gente poder cumprir a nossa jornada. E aí ela, uma mulher extremamente esclarecida, com uma leveza espiritual, uma grandeza de espírito, ela mesmo, ao mesmo tempo que chora, compreende que aquilo foi um processo, e a gente tem esse entendimento. Mas o que a gente precisa entender, que eu quero trazer por tudo que eu trago agora, é que a gente precisa viver esse momento. Existem várias lendas de Iemanjá, e uma delas, ela foge das águas doces por uma disputa, uma briga com Dona Oxum, e ela vai-se embora rio abaixo até chegar nos oceanos. Imagina abrir mão daquilo, né? Abrir mão das situações. Iemanjá, ela criou o Moluco, não era seu filho. Tem várias lendas de Iemanjá amamentando, o Baluaê, oferecendo. Então ela é uma mãe que cria, ela é uma mãe que oferece o amor. E nós temos que oferecer amor aos nossos, à nossa família, à nossa estrutura. E aí, se esse jovem com 30 e poucos anos vai embora, fez a sua passagem, não existe injustiça humana, não existe injustiça no universo divino, na lei do universo. Tudo é um processo de evolução, tudo é um processo natural. Mesmo as coisas que nós não compreendemos, né? E quando a gente fala de perda, de dores, a gente ainda não tem esse entendimento. Mas mesmo esse processo de sofrimento é para uma evolução nossa. Não tenha essa de punição, de karma, de justiça, de punição espiritual. É um processo que nós escolhemos passar. Aí a importância da gente entender, da gente vivenciar aonde nós estamos, onde está o nosso reino, onde está nosso aprendizado, onde está a nossa evolução. Iemanjá reina no mar, Iemanjá reina nas águas salgadas, Iemanjá reina na nossa coroa, cuidando de todos os filhos, e a mãe de todos nós, e a mãe de todos os orixás. E ela governa pelo nosso mental, nos oceanos, nas águas salgadas. Todos aqueles que ali estão são protegidos por Iemanjá. Não só o pescador, não só o marinheiro, mas todos que ali estão. É ela que define o nosso destino dentro das águas salgadas, a nossa presença ali. E aí a ela, Oxalá,
que a gente deve pedir o entendimento na hora daquilo que você acha que você tem uma perda espiritual de um filho, de um parente, ou que você de repente perdeu um filho, perdeu um ente familiar. A ela a gente deve pedir muito essa compreensão, a essa elevação. Para Dona Yansan, a gente pede a iluminação dos quiumbas, dos espíritos que ainda estão sofrendo, que fizeram a passagem. A Iemanjá, a gente pede o equilíbrio, o entendimento, o amor de mãe que nos fortaleça, né? Como é difícil ainda para hoje, ontem propriamente acompanhando aí a história de um jovem de 60 e poucos anos que estava com a esposa internada já há 3 meses e veio fazer a sua passagem, e aí você vê a dor física dessa pessoa, mas olha que lindo o amor desse jovem, que é dele acompanhar a sua esposa durante 90 dias, todo esse processo. Ela fez um transplante de um órgão, de um rim, teve um sucesso. Tudo isso acontece por um momento de transição, de passagem, de libertação desse espírito, dessa matéria. A importância da gente estudar, da gente entender que nada ocorre no universo sem uma governança espiritual. Nada acontece na esfera da Terra sem uma providência divina. Iemanjá está ali também, nesse campo, nos assistindo, nos iluminando. E aí, por que eu falo da morte junto com Iemanjá e nesse dia que a gente está falando? Porque a gente precisa falar sobre esse momento da passagem, sobre esse momento de libertação. Iemanjá nos convida que a gente tem que desbravar, né? Que a gente tem que respeitar a Mãe Natureza, que a gente tem que respeitar todas as leis da natureza. O quanto, quando nós estamos diante do ponto de força de Iemanjá, a gente ainda teme enfrentar o mar, e sabiamente tem que ter um respeito pelo oceano, pelo mar. O quanto a gente não conhece sobre as águas salgadas, as profundezas das águas, o quanto a gente ainda não conhece do sagrado. E Iemanjá, para mim, nos ensina que a gente tem que ter um respeito muito maior pelas profundezas da vida e da evolução e de tudo que é sagrado. E aí entender, e nessa hora de perda, chorar o que você tem para chorar, vivenciar esse momento de dor, reconciliar com quem você tem que reconciliar, sim, pedir perdão para quem você tem que pedir perdão, amar ainda mais, valorizar antes de perder, é a mensagem que a gente sempre vai aprender nessas situações, que a gente tem que estar mais presente para aproveitar as oportunidades, né? Quantos de nós, ou quantas mães, quantos filhos não conseguiram dar adeus, quantas mães não conseguiram dar um tchau, e quantos momentos acontece e a gente não consegue se despedir. Então a gente precisa cuidar a todo momento. E Iemanjá, ela reina com a presença. Todas as imagens que a gente vê de Iemanjá, todas as representações, você nunca vai ver ela com uma espada, com uma arma. Você sempre vê ela com a coroa que ela traz. Mas essa coroa é o símbolo da rainha que ela realmente representa, da germinação, da fertilidade, o ar, né, de elevação que ela traz. Ela reina pelo poder espiritual que ela traz, pela condição que ela se encontra. E ela não é Iemanjá por simplesmente ser a rainha. Ela está ali na qualidade de mãe maior, de proteção maior. E a ela a gente tem um respeito imenso, né? E ela não precisa se impor, simplesmente ela é Iemanjá. E o quanto ela nos acolhe, o quanto ela nos protege, o quanto ela reina. Assim é a vida humana. A gente precisa respeitar a vida, a gente precisa respeitar os nossos, a gente precisa valorizar os nossos. Mas para Elias, se você não sabe como é a convivência lá em casa, como é difícil lá em casa, de fato, mas você escolheu essa família, tem essa consciência. É bem importante que você lembre disso. Você escolheu esse pai, você escolheu esse companheiro, essa companheira. Ah, mas eu me apaixonei. Ah, mas eu nasci, minha mãe nem queria, quase até tentou me abortar. Mas não existe acasos, não existe situações. Tudo isso são meras coincidências para a evolução de ambos. Reconciliar com os nossos, entender, agradecendo, vivenciando. Que Iemanjá cuide de todos que estão com a gente, que Iemanjá cuide da sua sabedoria, da sua consciência mental, do seu entendimento mental, que ela possa trazer muita paz na nossa mente, muita paz na nossa caminhada, né? Que a gente possa
fortalecer essa nossa fé. Cultivar Iemanjá é cultivar uma divindade. É esse raio celeste que a gente vê nas cores de Iemanjá, né? Esse azul celeste que vai trazendo equilíbrio, trazendo paz na nossa vida. A gente precisa todos os instantes. A reza, a sua louvação, a oferenda que você coloca, as flores, oferendar palmas, lírios, flores brancas para Iemanjá, é meio que tradição. Muita gente às vezes não gosta da Umbanda, mas ninguém deixa de oferecer rosas brancas para Iemanjá. Iemanjá, sem dúvida, é o orixá mais cultuado na América Latina, é a entidade mais reverenciada e é o orixá mesmo mais conhecido, mais popular em toda a América Latina. Então, colocar uma flor branca, não precisa de repente estar na praia, coloca num vasinho, como está esse no altar, como está a oferenda aqui, faz com a tua fé, o que vale é a sua fé. Eu não sei o que você precisa, mas os orixás conhecem o teu coração e sabem daquilo que você está precisando. E aí pode ter certeza que tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe sempre. A importância da gente ter a nossa crença e trabalhar os nossos ritos sempre.